você quer destruir o cristianismo, esse vídeo é pra você. Tu sabia que tem uma parte na Bíblia que nos ensina a acabar de vez com o cristianismo e provar que ele tá errado? Muito louco, né, esse livro? Tem um cara na Bíblia chamado Apóstolo Paulo, e no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala um negócio estranho. Ele fala: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em pecados. Olha aí. Resumindo, para destruir o cristianismo e acabar com a fé cristã, basta a gente provar que Cristo não ressuscitou. Porque isso é um dos pilares principais da minha fé. E sabendo disso, cadê o corpo de Jesus? Cadê? Já parou pra pensar sobre isso? Você que é ateu, me diz aí, bonitão, me diz aí. Como que a humanidade conseguiu achar o osso de um Tiranossauro Rex? Mas ninguém, mano, ninguém conseguiu achar o corpo de Jesus. Não só o corpo, ninguém achou nenhum osso, uma falange, algum osso do pé, nada. Cadê, mano? Papo reto, você que é ateu, ou você que não acredita em Jesus, você já parou pra pensar sobre isso? Você pensa um pouco sobre isso? Como que você lida com o fato que ninguém nunca achou o corpo desse cara chamado Jesus, que é simplesmente o maior líder da história? A ciência hoje tem a cara de pau de achar que pode explicar como que o universo nasceu, mas não dá conta de achar o corpo de Jesus. Cadê? Porque é literalmente só isso. É só achar o corpo de Jesus que você prova que o cristianismo é uma mentira, é uma farsa, que Jesus é um mentiroso, que todo mundo tá maluco, é só isso. E por que ninguém nunca achou? Vamos analisar algumas teorias que explicam o porquê. A primeira teoria é que quem roubou o corpo de Jesus é o Império Romano. Não, o Império Romano roubou o corpo de Jesus assim que Jesus foi crucificado. Mas se você pensar um pouquinho, isso não faz sentido. Porque a ressurreição de Jesus só fez inflamar os primeiros cristãos. E o Império Romano não queria isso. O sonho do Império Romano era destruir o cristianismo. Eles perseguiram os cristãos. Tipo assim, mano, se eles tivessem o corpo de Jesus, eles iriam mostrar: ó, aqui, galera, vocês estão malucos, o que vocês acreditam é numa maluquice, olha aqui o corpo de Jesus. Mas não. Então, beleza, não foram eles. Foram os fariseus, então. Os fariseus que roubaram o corpo de Jesus. Os fariseus, se você não sabe, era a elite religiosa da época de Cristo. Inclusive, foram eles, os fariseus, responsáveis pela morte de Jesus. Então foram eles, os fariseus, que roubaram o corpo de Jesus. Mas isso também não faz sentido. Por que os fariseus fariam isso? Os fariseus odiavam o movimento cristão. O Jesus foi crucificado por causa dos fariseus. Por que eles iriam proteger um dos pilares principais da fé cristã? Pra que eles iam fazer isso? Não tem como. Tá, então quem roubou o corpo de Jesus foi os discípulos. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus e esconderam o corpo. Eles fizeram isso pra criar essa mentira e pra manipular as massas, né? Essa teoria também não faz sentido nenhum. Primeiro porque os discípulos eram uns pobres coitados. Os discípulos de Jesus eram 12 caras, pescador, tipo assim, não era uma galera do exército, era uma galera nada a ver, tá ligado? Você me falar que os discípulos de Cristo, aqueles 12 caras lá que Jesus chamou, tinha mais poder do que o Império Romano, é ridículo. Os discípulos não tinham recurso nenhum, tá ligado? Tanto é que quando Jesus morreu, crucificado, a maioria fugiu, tá ligado? Ficou doido. Fora isso, quase todos os discípulos morreram por causa de Jesus. E morreram de forma violenta, sendo torturados. Quem que morreria por uma mentira? Tipo assim, isso não faz sentido nenhum. Qual que foi o benefício terreno para os discípulos seguirem a Cristo? Não teve benefício nenhum. A maioria dos discípulos morreram pobres, torturados e morreram com mortes cruéis. Crucificados de cabeça para baixo, tiraram a cabeça de outro, porrada neles, uma loucura. Se eles estivessem escondidos o corpo do próprio Messias dele, o que eles teriam ganhado com essa mentira? Pelo amor de Deus, vamos pensar. Vamos pensar, cadê o corpo de Jesus? Responda, macho. Não sai desse vídeo não, até me responder. Cadê o corpo de Jesus? É muito louco quando a gente pensa nisso e começa a estudar a história, sabe? Vários ateus gostam de falar que ciência e religião não se misturam. Religioso não gosta de ciência, não. Cala a boca, isso é mentira. Inclusive, a teologia é a mãe de todas as ciências. Quanto mais você estuda ciência, mais você se aproxima de Deus. E isso acontece, inclusive, com a história. Quanto mais você estuda a história humana e a história de Jesus, mais você vê que o fato do cristianismo existir hoje é um milagre. É tipo assim, é impossível, tá ligado? O cristianismo foi uma religião, foi um movimento que começou com 12 caras, 12 malucos dizendo: ó, o cara que a gente segue ressuscitou. Esses caras, esses 12 caras, eles foram perseguidos pelo maior império da história da humanidade, que é o Império Romano. E mesmo assim perseveraram e venceram. É impossível que o cristianismo tenha se mantido na história. É impossível, a não ser
que ele seja verdade. A não ser que Cristo seja Deus. A não ser que o Espírito Santo tenha guiado toda a história. E que Deus Pai tenha protegido o seu povo para que ele não seja destruído. É impossível, mano, que o cristianismo seja algo inventado por seres humanos, porque é muito fácil provar que ele é mentira. Basta achar o corpo de Jesus, isso é a coisa mais fácil que existe. O ser humano diz que consegue enviar foguete pra lua e não consegue achar o corpo de um cara que falou que ressuscitou. Não conseguem achar nada e nunca vão achar. Sabe por quê? O túmulo de Cristo tá vazio. Ele realmente ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o Império Romano, a Babilônia e todas essas desgraças desses grandes impérios que achavam que ia destruir Jesus perseguindo o seu povo. Jesus venceu. Todos foram destruídos e derrotados. E só tem uma explicação pra isso. E a explicação é que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Ele realmente é Deus. Que ele é o único caminho pra você realmente se conectar de novo com Deus. A ressurreição de Cristo prova que a nossa fé não é vazia. Ela é a prova que o nosso Deus venceu a morte. Romanos 10, 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu creio verdadeiramente que Jesus ressuscitou. E da próxima vez que você criticar Jesus dizendo, ah não, isso aí é só mais uma religiãozinha inventada por homens, com todo respeito, cala a boca e tenta explicar como que o ser humano consegue achar osso de dinossauro, mas não consegue achar o corpo de Cristo. Por que será, Jesus? Tenta explicar isso. Pensa nisso hoje. Amém? E se converte, pelo amor de Deus, antes que seja tarde. Que Deus te abençoe.